vai! Fala aí, meninos e meninas, moleques e molecas, homens e mulheres, aqui quem fala é o Arquiteto, galera. Bem, e hoje nós estamos aqui de volta com mais um vídeo pro nosso canal, que é falando sobre, galera, essa sériezinha aí que começou logo na volta do nosso canal e eu não continuei com ela, eu não fiz mais vídeos nem nada do tipo. Isso porque eu tava focando em outras séries do canal e tal. Tentei trazer vídeos novos de outros games além de Minecraft, coisa e tal. Acabou não dando certo assim. Então vamos voltar aqui para o nosso assunto de hoje, beleza? Então, não saiu vídeo agora nesse domingo, justamente porque eu tava coletando informações sobre esse jogo que nós vamos falar hoje. Esse joguinho lindo de Deus. Meu Deus do céu, todo jogo que eu jogo agora eu falo que é lindo de Deus. Mas galera, é porque realmente eu gostei, curti muito o jogo, beleza? Então vamos à apresentação do game. O jogo que nós vamos falar um pouco sobre hoje é The Forest, galera. Bem, eu vou estar dando umas passadas entre versões do jogo, gráfico, jogabilidade, interação com os personagens, bugs, entre outros, beleza? The Forest é um jogo com gênero de terror e muito suspense. Teve seu início na versão Alpha Mod em maio de 2014 e atualmente ainda está na fase Alpha, beleza, galera? Ainda não teve muitas atualizações. Na verdade, teve sim, ele já está na versão 0.11c, ou seja, já passaram aí aproximadamente 11 variações do jogo. 11 variações não, 11 versões com algumas subversões nesses níveis, ou seja, beleza? Que foram, por exemplo, versão 0.11a, versão 0.11b, entenderam? Essa nova versão que eu acabei de falar, 0.11c, ela foi implementada agora no dia 20 de dezembro de 2014, ou seja, a versão mais recente até a atualidade. Ela só veio para corrigir alguns bugs e tal. Então agora vamos falar do mais importante, galera, que é do jogo em si, o que ele nos traz, essas coisas. Inicialmente, vamos falar um pouco da história, como se ocorre, como o personagem evolui no game, etc. Beleza? Bem, o game tem o início da sua história em um terrível acidente de avião, onde o único sobrevivente é um homem, o personagem principal no caso, que tem que sobreviver em uma gigantesca ilha aterrorizante, onde o avião caiu. Durante o decorrer do jogo, o jogador terá várias e aterrorizantes surpresas, galera. Bem, fica aí o suspense no ar, né? Agora vamos falar um pouco sobre os gráficos do jogo depois desse pequeno resumo. Os gráficos são realmente muito impressionantes, galera. Principalmente pela sua engine, seu motor criador. A criação da maioria dos jogos, na verdade, é feita em engines, ou seja, motores de criação, que na maioria das vezes de gráficos, que a gente só faz colocar os gráficos, os desenvolvedores no caso, só fazem colocar os gráficos, depois vêm e fazem a programação em outra área, beleza? Ou então em uma própria ferramenta da engine. Então vamos agora explicar um pouco mais por que esses gráficos são tão impressionantes em relação à sua engine. Bem, a engine do The Forest é a Unity 3D, galera. A Unity 3D é um motor gráfico sensacional, mas ela tem algumas peculiaridades que não, digamos, os gráficos dela não são tão impressionantes como a que o The Forest apresenta. A água, as árvores, o terreno, os equipamentos, os personagens tem tremendos detalhes que é impossível descrever tanta beleza. Eu não sei como foi que os desenvolvedores conseguiram fazer de tal forma que a Unity suportasse aquilo. Falando agora um pouco mais sobre os terrenos do The Forest, beleza? Não tenho o que falar. Apesar de alguns pequenos bugs que são comuns nas versões alfas de qualquer jogo, os terrenos em The Forest são extremamente bem feitos. As praias, as planícies, os morros, as montanhas são de absurdas qualidades e detalhes que não tem nem como expressar como são tão bem detalhadas, tão bem feitas, beleza? Sem falar nas cavernas que são ricas em detalhes de tal forma que impressiona qualquer jogador. Então agora vamos falar um pouco sobre as jogabilidades e os bugs do jogo, beleza?
Eu não posso dizer que seja ótima a jogabilidade, porém também não é horrível como alguns jogos que nós temos aí, né? Prefiro nem citar. O personagem se movimenta com muita leveza pelos terrenos, é possível perceber que quando você anda, os passos do personagem são com a fluidez de acordo com o relevo do terreno, entre outras coisas, beleza? Os ataques são bem regrados e vários outros pontos positivos que se eu for ficar citando aqui, vocês vão achar que eu tô babando ovo do jogo, então deixa quieto. Porém, quando tentamos subir em algumas árvores, que é uma coisa muito sensacional que tem nesse jogo, vocês podem escalar algumas árvores, não são todas, claro, e também você não pode chegar até o topo, é só até uma determinada altura. O personagem simplesmente flutua, ou seja, você não vê os braços dele se movendo perto da árvore, você não vê as pernas dele encostando na árvore. É simplesmente um personagem parado, flutuando e subindo na árvore. É claro que não dá pra dizer com extrema certeza, porque o jogo é em primeira pessoa, deixamos claro aqui, né? Mas pelas coisas que podemos perceber no jogo, é perceptível que o personagem flutua. E isso é algo que, digamos que não condiz com a beleza gráfica do jogo, com a beleza imersiva que esse jogo tem. Então, isso é uma coisa que quebra um pouco a jogabilidade, mas nada demais. Apesar de que, né, ainda estamos na versão alpha. Algumas vezes, quando tentamos quebrar algumas árvores, cortar algumas árvores com machado, simplesmente o machado passa pela árvore como se não existisse nada ali, como se fosse um bloco inexistente. É como se tivesse ali apenas uma marcação e nada mais, apenas uma imagem que você pudesse passar por ela. Também é possível ver dentro de alguns blocos, isso é algo muito absurdo. Por exemplo, você está encostado em uma parede, nessa parede você pode ver o que tem do outro lado, apenas se encostando nela. Isso é uma coisa que também quebra muito o jogo. Também tem algumas raras vezes que quando nós matamos alguns inimigos, alguns nativos da área, que são os mobs que temos que enfrentar ao decorrer do jogo, simplesmente nós matamos o personagem e ele retorna à vida, ou então você deixa ele lá quieto. Quando você volta, o inimigo tá lá parado, estático, ele nem te percebe ali. É como se o inimigo tivesse morto, mas a sua alma ainda estivesse no jogo. É algo muito esquisito. Também possuem alguns lagos que não são lagos, apenas são imagens também, como no caso das árvores. Se você passa pelo lago parecendo que não tem nada ali, é apenas um terreno plano. Então são alguns bugs que quebram o jogo. Enfim, né, galera? Agora vamos para as nossas considerações finais. O jogo The Forest é incrivelmente sensacional. Sem dúvida, um dos melhores jogos que já joguei em toda a minha vida. Quer dizer, diga-se de passagem, né? Eu não sou tão velho assim. Mostrando uma riqueza de detalhes sensacionais, deixando sua mente livre para você fazer o que você quiser. É claro que tem algumas limitações dentro do jogo, você só pode construir algumas determinadas paredes, algumas determinadas portas que já vêm, mas você pode ir construindo de acordo como você queira. Você empilha uma quantidade de madeira aqui, outra quantidade ali, vai formando castelos, casas, barragens, etc. Várias coisas que vocês podem fazer também. Apesar de alguns pequenos bugs que não só podem e devem ser ignorados, por ainda se estar numa versão alpha, eu realmente recomendo a todos e estou louco pelo seu lançamento final, que ainda não foi anunciado. O The Forest realmente me inspirou bastante e eu tô pensando seriamente em trazer uma série dele aí pro canal. Então, conto com o apoio de vocês, espero que tenham gostado deste mais um falando sobre. E se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito e um belíssimo comentário que eu sempre gosto muito. Se não são inscritos, se inscrevam para continuar acompanhando, é claro, se tiverem gostado. Continuar acompanhando nosso canal e continuar nos dando essa força aí que é muito boa, beleza? Caso não tenham gostado, pode deixar o dislike, mas deixe o comentário negativado aí embaixo também, dizendo por que foi que você não gostou. Então, um forte abraço e até